programa 40 Minutos está no ar. Um programa que valoriza o cidadão ouvindo a sua história. Nosso entrevistado de hoje é o técnico eletricista Eurípides Emiliano. Seu Eurípides, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu fico satisfeito com a sua presença aqui e gostaria que o senhor começasse explicando por que o apelido de Zé do Caixão. Bom, Heitor, isso aí, quando eu comecei a trabalhar em barragem, eu tinha 17 anos, trabalhava numa empreiteira de Furnas, trabalhando para Furnas mesmo, sabe, mas numa empreiteira. E eu era muito novinho e magrinho, e tinha um senhor lá. Em que cidade era isso? Foi em Marimbon, em Estreito. Estreito, é o estado de São Paulo. Sim. Município de Pedregulho, perto de Franca. Aí eu fui trabalhar, meu pai morava lá e eu concluí o segundo grau e tem que trabalhar. Antigamente não tinha esse negócio, né? Aí eu arrumei serviço de ajudante de eletricista. Fui trabalhar com esse cara. E ele chamava José também, sabe? Sim. Aí, e ele tinha unha grande, por causa daquele programa do Zé Mujica, do Zé do Caixão. Marins. É, aquele que faz aquele filme de terror, que faz o Zé do Caixão. Ele que tinha. Ah, ele tinha. Ele. Então, qualquer problema que dava, vamos supor, numa máquina, dava um serviço, precisava de um eletricista, de manutenção, falava, ó, vai lá e chama o Zé do Caixão para ver essa máquina, chama o Zé do Caixão para colocar um pendente. E eu sempre com a caixinha de ferramenta correndo atrás, né? E aí eles me puseram apelido de Caixãozinho. Era o Zé do Caixão e Caixãozinho. Era a dupla. A dupla. Então, ele foi embora. Sim. E eu fiquei no lugar dele. Aí eu passei eletricista e assumi o lugar dele. Sim. E continuou, aí me chamando Zé do Caixão. Todo mundo na usina me chamando Zé do Caixão. E não adiantava ficar bravo também, porque pegou e não teve hoje jeito. O senhor não se preocupa mais com esse apelido? Eu não me preocupo porque não tem nem condições, né? Porque se na usina de Itaipu, se você falar Eurípides, pouca gente sabe. Sim. Agora, se você falar Zé do Caixão, inclusive tem um caso que já aconteceu diversas vezes. Às vezes eu estava na minha sala, o telefone tocava, aí eu atendia. Oh, quem está falando? É Eurípides. Por favor, chama o Zé do Caixão para mim. Isso foi muitas vezes que aconteceu isso. É um nome marcante mesmo. Marcante. Mas o senhor passou por vários locais, foi para Minas e depois veio para Itaipu e o apelido continuou. Eu comecei no Estreito, em Furnas, né? Sim. De Furnas eu fui para Marimbondo. Marimbondo é estado de Minas, em fronteira, faz divisa com São Paulo, perto de São José do Rio Preto. É outra usina também de Furnas. Aí de Marimbondo eu vim para Foz do Iguaçu, em 77. Em 77 o senhor chegou com a sua família? E eu vim sozinho, né? Até foi até interessante essa vinda minha. Sim. Porque eu trabalhava em Furnas. O meu pai também trabalhava em Furnas. Meu pai era técnico especializado, parte de carpintaria, né? E eles falavam que antigamente, se você tivesse um emprego em Furnas, era melhor, como se fosse você trabalha num estatal, porque Furnas é um estatal grande, né? Era muita, tinha privilégios, né? Aí eu tive um convite de um engenheiro que veio para cá para mim vir trabalhar na Unicom aqui. Aí eu vim aqui. Eu já tinha um irmão que trabalhava aqui, trabalhava na manutenção mecânica. Aí cheguei, acertei salário, né? Porque vamos supor, eu ganhava lá, eles me iam pagar o dobro para mim vir para cá. Aí cheguei lá, rapaz, você precisa ver o rolo que deu. Meu pai, todo mundo, mas a família inteira contra para mim. Não queriam que o senhor viesse de forma alguma. Não queria que eu saísse, porque onde já se viu deixar um emprego daquele para sair para Foz do Iguaçu, que dá mil quilômetros de distância. Mesmo ganhando o dobro, não aceitava? Mesmo ganhando o dobro. Eu falei assim, não, eu tenho 28 anos, eu vou, porque é o futuro que eu tenho, eu vou. E se não der certo? Aí vim aqui, acertei tudo e voltei. Quando eu cheguei lá, que eu voltei, aí eu fui falar com o superintendente da obra. Falei, olha, eu tive uma proposta assim, 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 e eu preciso ir. Eu tenho que ir. Aí ele falou, Zé do Caixão, o negócio é o seguinte, eu não quero te perder, mas se for bom para você, você vai. Ele falou, e lá, como é que é? Eu falei, não, tá, tem 90 dias de experiência. Ele falou, então fala o seguinte, você vai levar a família? Eu falei, eu vou levar minha mulher, porque minha filha
do meio, quando eu vim, que eu fiquei aqui 10 dias fazer exame, isso aqui, ela já ficou doente, né? Porque a gente todo dia estava junto, ela sentiu muita falta. Aí a mulher falou assim, não, eu vou, você vai, mas você já tem que me levar. Aí eu trouxe, a gente ficou na casa do meu irmão aqui em Foz do Iguaçu, até vencer essa experiência para eu ter direito a uma casa na Vila A, né? Certo. Aí ele falou para mim, então faz o seguinte, você não mexe na sua mudança, você deixa tudo do jeito que está. Você vai, se não der certo, você volta, entra para dentro da casa e começa a trabalhar no outro dia. Então, eu acho que foi uma coisa, uma troca muito... Foi boa, né? Boa, Um bom investimento que fez. Bom investimento. E graças a Deus, desde quando eu trabalho, eu tenho um bom relacionamento. Sim. Com o pessoal, com chefia, com colega de serviço. Graças a Deus, nunca tive uma discussão, nunca... Sempre se deu bem com todo mundo. E o senhor falou que tinha um irmão já que morava aqui. Então o senhor já conhecia Foz do Iguaçu? Não, foi a primeira vez que eu vim. Chegou, eu não conhecia Foz do Iguaçu. Ele veio primeiro do que eu para trabalhar também na Itaipu. E qual foi a sua impressão da cidade naquele tempo, quando chegou em 77? Aqui? Rapaz, aquele tempo era difícil, hein? Era ruim. Inclusive, Como que era a cidade? Inclusive, o meu irmão já morava na Vila A. Foi um dos primeiros moradores da Vila A. Ele morava ali perto do Chororó, onde é que tem o centro comercial ali. O nome né? dele, como é que é? Chamava Hélio Emiliano. Quando chovia, da Tancredo Neves para ir para cima, você tinha que ir a pé, que você não era assaltado, então era difícil. E aqui em Foz também. Aqui também era muito... Certo. Era E a segurança aqui era boa? O senhor não tinha problema com isso? Não tinha, isso aí naquela época. Havia emprego para todo mundo? Havia emprego para todo mundo, não tinha problema essa violência que tem hoje em Foz do Iguaçu. Porque naquela época não tinha muambeiro, não tinha nada, né? Não tinha contrabando, ninguém falava nisso, então... Só havia o turismo? Só turismo e o pessoal que vinha era para trabalhar, né? E tinha emprego para todo mundo. Sim. Então... E qual é a função real? O que o senhor fez na Itaipu, realmente, assim, olha, na sua atividade? Tudo bem, eu vou te contar agora, Heitor. Tá. Eu entrei aqui para trabalhar de encarregado de eletricista. O dia que eu comecei a trabalhar, eu trabalho na manutenção. Que eu me apresentei, cheguei na chefia, me apresentei, tudo, beleza. Falei, ó, você aguarda aqui. Quando eu estava aguardando o cara me mostrar o que eu ia fazer, me mostrar a equipe, tudo, né? Chegou um doutor Agenor, que era superintendente de produção da Unicom, que estava iniciando o buracão lá, onde é que teve o desvio do rio. O desvio ali. Desvio do rio. Aí ele chegou apavorado lá, que precisava uma pessoa que entendesse de sistema de aterramento, que eles não sabiam nem o que era isso. Certo. Que aí foram nesse engenheiro, que era até um chinês. E o que é o aterramento? Aterramento é uma parte de toda... Porque toda usina tem que ter o aterramento. Igual na Itaipu ali, tem uma malha de terra ali, de cabo de mais ou menos assim, de uns 30 milímetros, de 20 em 20 metros. É uma malha de terra. Tudo para dar o aterramento, para não ter a indução de energia, sabe? Porque se você não tiver um aterramento confiável, você não aguenta entrar dentro da usina, você não aguenta passar dentro da subestação. Qual é o problema que pode acontecer? Pode começar a dar indução da energia. Você levanta uma vara para cima. Raios assim, em cima isso. Em cima das pessoas? Quer dizer, se não houvesse aterramento, haveria um monte de raios assim saindo. Você não podia nem movimentar, você começava a tomar choque, né? Porque você pegava você ficava no meio de uma indução. Aquilo puxando. Sim. E esse aqui um puxando para lá, outro puxando para cá, né? Certo. Então... E aí o senhor estava falando, o senhor estava no buracão? Não, eu estava lá no setor de manutenção. Sim. Eu não sabia nem o que era buracão. Não conhecia ainda. Daquilo ali eu não conhecia, não. Aí esse engenheiro chegou nesse parte da manutenção, falou assim, você me arruma uma pessoa que eu preciso, ó, tem que liberar um bloco e não tem. Aí ele olhou assim, puxa vida, quem trabalhou? Aí virou, Zé Caixão, você já trabalhou com aterramento? Já? Eu falei, já, olha, marimbondo, a parte de aterramento, eu trabalhei em tudo. Ele falou, não, então vem cá. Ele falou, ó, ele aqui já trabalhou, já me pegaram, rapaz, me puseram dentro de uma caminhonete, me levaram sozinho lá embaixo. A minha sorte, quando eu vim para cá, eu trouxe 2 caras para trabalhar comigo, 2 eletricistas já. Com experiência. Com experiência. Aí eu peguei essas 2 pessoas, nós descemos.
esse engenheiro, doutor Genoro. Por sinal, uma pessoa muito, muito bacana. Chegamos lá embaixo, cheguei lá embaixo, rapaz, que confusão do dia. Mas aí foi triste, viu, Heitor? Aí, você já mexeu com isso? Já. Mas onde é que estão os cabos? Ah, está no almoxarifado. Porque tem uns moldes, tem uma técnica para mexer com isso, né? Aí já correndo tudo. Aquele dia não conseguimos fazer o serviço, ficou para o outro dia. Aí fizemos, liberamos aquilo lá para concretagem. E nisso eu estava passando, tinha um cara cortando um tubo de ferro fundido, e eu já tinha trabalhado com tubulação, sabe? Aí eu olhei, falei aí eu já estava com outro engenheiro de campo, não era superintendente. Eu falei, olha, aqui, ô Mário, aquele negócio ali está errado, aquele cara ali ele vai conseguir cortar aquele tubo ali, mas vai gastar mais ou menos umas 10 caixas de serra e vai ficar uns 2 dias para cortar aquele tubo ali. É ferro fundido, isso aí não é assim que corta. Ele falou, então como é que corta? Eu falei, isso aí é com lixadeira. Você pega um disco, coloca com lixadeira, pneumática. Isso tudo tem uma técnica, não é desse jeito que esse cara está fazendo. Aí ficaram loucos da cabeça lá. Eu falei, então vamos lá atrás. Aí já vai o Zé do Caixão correr atrás. Aí foi um inferno. Aí passou uma semana, eu falei, pô, vou lá falar com o cara da manutenção. E aí, meu serviço? Não, você já está transferido já. Você já está lá embaixo já. Já transferiram na hora. Já me transferiram para lá, aí já... Mas... Senhor Eurípides, nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco, continuando, falando sobre a sua história, sobre esses conflitos que existiam no buracão lá, o chamado buracão da usina de Itaipu. Até logo mais. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, entrevistando o técnico eletricista Eurípides Emiliano. Senhor Eurípides, vamos continuar falando sobre aqueles conflitos que o senhor estava aqui nos colocando, que aconteciam quando lhe mandaram lá para o buracão da usina de Itaipu. Aí o negócio foi feio, rapaz. Foi feio porque naquela época não tinha, assim, uma posição de trabalho definitivo. Vamos supor, lá eles dividiram o buracão em 3 áreas. 1, 2, 3. Então, tinha 3 superintendentes e 6 engenheiros. 3 durante o dia e 3 à noite. Cada um. Dividiram por causa da extensão do não, todo... porque era pequeno. Não sei por que fizeram aquilo. Falta de experiência mesmo. Falta de... Sim, o senhor não concordava com isso? Não concordava, porque você tem um sistema de trabalho, vamos supor, quando você começar para fazer um serviço no campo, não é você vai lá e coloca aquilo. Não é isso. Você tem que levar uma máquina de solda, você tem que ter maçarico, você gasta meio dia para iniciar um serviço. Para iniciar um tipo de serviço. Quando você estava terminando, quando você começava, o cara chegava, não, pode parar aquele. Às vezes você ficava o dia inteiro mudando de um bloco para o outro. E no fim não fazia nada. Mas o problema do aterramento o senhor resolveu? Resolvi, mas aí teve esses problemas também, né? Sim. Que eu tinha 3 chefes. E às vezes não havia contradição nos pedidos? Então, você começava a fazer um serviço, um mandava fazer uma coisa, de repente o outro mandava parar aquele para fazer outra. Aí o outro mandava, não, faz o meu. Aí o senhor não teve vontade de sair, abandonar tudo? Eu com 2 meses eu pedi conta. 2 meses eu pedi conta. Eu falei, não, eu vou embora daqui, eu vou embora. Aí eu fui nesse doutor Genoro, não, pelo amor de Deus, você fica que nós vamos consertar, tá vindo o pessoal da Mendes Júnior que está chegando aí, e eu já conhecia esse pessoal, que a gente trabalhou junto em Furnas, né? Aí, falei, então, tudo bem. Nisso veio esse pessoal, senão não teria conseguido desviar o rio. Quando foi em fevereiro janeiro de 78, foi no início de 78. Foi o desvio do rio? Não. Aí veio esse pessoal. E o doutor Ronan, o doutor Rapiel, o Witt, esse cara, porque senão não conseguia, né? A primeira coisa que ele fez, porque o doutor Ronan, quando chegou aqui na Unicom, foi mandar embora 34 engenheiros. Mas por quê? Porque ele não precisava. Não
Não tinham condições, ou não precisava? Não precisava, porque eu tinha os técnicos dele, né? Tinha, vamos supor, na carpintaria só tinha uma pessoa. Só tinha o Sr. Jaci, que era um velho, assim, um cara, senhor de idade, que tinha experiência de 40 anos de barragem, 50 anos. Tinha o Sr. Zé Dias, que era do parte de embutido, armação, embutido e tudo. E o Silvano Escopel, que era do fogo. Então, eu já tinha o pessoal dele. E ele não tinha engenheiro nesse setor. Ele tinha, vamos supor, tinha mais 3, 4 engenheiros só. Então... E durante esses 22 anos de usina, as maiores dificuldades que o senhor teve foi quando eu cheguei. Nessa parte de aterramento. Parte de aterramento, também... parte de embutido. Era difícil por causa de ferramentas. E na parte de recursos humanos até ajeitar o pessoal. E outra, era muito... Olha, era um caos mesmo. Era difícil trabalhar naquele jeito. Aí, quando o Dr. Ronan chegou, aí consertou o negócio. Aí ficou muito bom, sabe? Aí abriu espaço, você tinha autonomia, ninguém te pressionava para você parar um serviço. Era tudo programado, vamos supor, tudo, sua programação certinha. Hoje vai liberar esse bloco, amanhã vai aquele. Aí o troço começou a fluir. E esse doutor Ronan, eu vou te contar uma história dele. Certo. Ele era um homem, olha, cara, se ele estivesse passando aqui, tivesse uma poça de lama, de concreto, ele não desviava, não. Ele chegava e entrava dentro. O cara era meio... Mas era um... Era um pé de boi. Ele chegava e trabalhava mesmo. Pé de boi. Não tinha esse negócio com ele, não. E outra, sem educação também, sabe? Não tinha esse negócio de... Com ele era no grito. Mas era um cara muito bom. Um cara bom de coração. Sim. Na época do desvio, eu tinha um colega lá que trabalhava de serviços gerais. Ele era encarregado de serviços gerais. Fazia limpeza em rocha. Porque o maior problema de uma usina não é armação, não é concreto, não é montar uma máquina, porque a máquina já vem montada, não é nada disso. Qual é o maior problema? O maior problema é a limpeza de rocha. Limpeza de rocha? A parte de geologia. Por que é tão difícil assim? Porque é difícil, porque dá o fogo, aquelas pedras ficam soltas, né? Sim. Então, e aquilo tem que ser lavado. Com esponjinha e tal? Não, com máquina de pressão. Sabe essas máquinas de pressão que você tem ali? Sim. Mas aquela lá que tinha na Itaipu, era 2 homens segurando, porque senão um sozinho joga... Não aguentava a pressão, né? O problema é esse, porque inclusive um bloco, vamos supor de uns 20 metros de largura, uns 30 de comprimento, ele nunca é liberado de uma vez só, porque não tem condições. Sim. Porque precisa estar seco e limpo. Para daí concretar? Aí para cair o primeiro concreto. Sim. Porque se tiver uma pedra solta, não pode. E se você deixar ele seco muito tempo, as pedras saltam. O início da usina, então, é o mais complicado. É o mais complicado. Inclusive, a Unicom pagava por área liberada. Nem era, o cara tinha o salário e tinha por metro liberado. Certo. Para poder o cara ter um esforço maior e uma ajuda financeira. Uma boa remuneração pelo esforço que ele fazia. Tinha pessoa ali que tirava 4 salários por causa daquilo. Liberava uma área lá, era uma beleza. Inclusive um bloco, vamos supor, do tamanho dessa sala, eles iam liberando de 3 em 3 metros. E caía concreto, e caindo. Sim. É muito importante isso, porque às vezes a pessoa pensa que montar uma máquina é importante, mas esse serviço é muito importante. Sim, pelo tempo que o senhor estava lá, o senhor deve ter acompanhado o momento em que houve o desvio do canal ali, né? Eu estava. A participação dos presidentes juntos. O senhor tem alguma coisa para contar daquele momento, aquele acontecimento histórico? Eu vou te contar uma passagem desse Dr. Ronan, antes, que vai ser muito interessante, você vai gostar. Heitor, esse doutor Ronan um dia chegou no bloco e esse Bento, ele era um senhor lá de 100, ele era encarregado. Antigamente, a pessoa vinha trabalhar aqui de ajudante, tinha ajudante de serviço e ajudante de serviços gerais. O cara entrava de ajudante de serviço, dentro de 90 dias ele passava ajudante de serviços gerais. Aí ele tinha direito à casa na Vila C. Quer dizer, ele estava abaixo dos serviços gerais. Isto.
Aí essa pessoa tinha, o ajudante de serviços gerais, tinha direito à casa na Vila C. Ele fichava, ele já ganhava a casa na Vila C. E entrou um cara para trabalhar com o Bento, um cara que veio da roça aqui do Paraná, não sei nem de onde aí. Trabalhador, aqueles cara que acostumado puxar enxada o dia todo, né? Então entra dentro do aguentava bem. Aquele serviço para ele era fichinha. E o cara é um touro. O cara tinha 5 filhos. Estava morando aqui em Foz do Iguaçu, já veio para cá com a família. E ficou de favor na casa de um compadre dele. A casa tinha 2 quartos. E o cara tinha mais 3 filhos. Sim. E o cara trabalhava à noite. E os dois trabalhavam na Unicom. Certo. E morava na Vila C. Esse era ajudante de serviços gerais. Sim. As 2 famílias, uma casa pequena. Uma casa pequena. E os dois trabalhavam à noite. Sim. Agora, como é que 2 caras vão dormir durante o dia? Com 8 crianças, fazendo bagunça. Não conseguia. Aí ele foi no Bento. Eu sou Bento, como é que eu faço? Eu não tô aguentando. Eu estou com 50 dias de serviço. Ele falou, não, mas eu vou ter que ir embora. Ele falou, não, você não pode ir embora não, rapaz. Você espera aí, que passando isso coisa, você vai ganhar casa. Isso, aquilo. Ele falou, não tem condições. Ele falou, não. Nisso que ele estava conversando, chegou o doutor Ronan passando, né? Ele falou, o único homem que pode dar o jeito de você é aquele cara lá, aquele de bota lá, ó. O homem da bota, aquele lá. Sim. Ele falou assim, o senhor vai falar com ele? Eu falei, de jeito nenhum, eu não vou falar com ele não. Se quiser, você vai lá falar com ele. Aí eu falei, então eu vou lá falar com ele. Aí chegou, boa tarde. O senhor que é o doutor Ronan? Sou eu, por quê? Ele falou, doutor, eu queria falar um negócio com o senhor. O que foi? Aí contou a história dele, né? Que eu moro com um compadre meu na Vila C, isso, aquilo e tal. Não tenho direito à casa, porque eu sou ajudante de serviço. Eu falei, mas pensou. Falou pro motorista dele, me dá um papel lá dentro, pega um papel dentro da perua. Era um veraneio que ele andava. O cara trouxe, ele solicita uma casa para fulano de tal, que número é seu crachá? Tanto. Crachá, número tal, urgente. Você vai lá na distribuição de casa e leva esse papel aqui. Aí, o cara, vou mudar. Claro. Aí na outra semana o cara ia entrar à noite, isso foi num sábado. Ele ia entrar à noite no domingo já. Entrar de serviço? Não. Entrar no serviço à noite. Tá. Ele ele trabalhava no sábado durante o dia, e no domingo, aliás, entrava no meio-dia no domingo. Aí ele, no meio-dia, no domingo, ele foi trabalhar, trabalhou aquele resto do dia e à noite. De manhã, em vez dele ir para casa, ele foi lá onde distribuía a casa, lá dentro da usina. Chegou lá, é um tal de Ubirajara, que era o chefe da distribuição de casa. Aí chegando, rapaz, eu falou assim, você fala, é aqui que entrega esse papel aqui? Aí o cara falou, peraí, vou falar. Ele chamou, foi lá com o Birajá, falou, ó, tem esse papel aqui, ó, doutor Ronan, o superintendente mandou. Ele falou, puxa a ficha dele aí. Ele falou, não, o cara tem 50 e poucos dias de casa e é ajudante de serviço. O cara tem direito à casa, não. Sim. Não, deixa eu ir lá falar com ele. Falou, mas o senhor não tem. Mas o homem lá, o tal doutor Ronan, que mandou esse papel aí, ó. Ele falou, não, aqui não é a casa da Maria Joana, não. Aqui tem... Tem organização. O cara foi embora. Sim. Foi embora. E passou uma semana de novo, que aí ele ia entrar à noite, né? Quando ele entrou, passou aquela semana, no outra semana ele com um papelzinho na mão, no bolso. Aí o doutor Ronan chegou e falou, sou Bento, deixa eu falar com o doutor Ronan de novo. Ele falou, pode falar, ué. Ele chegou, doutor, eu queria agradecer o senhor e vim trazer esse papel aqui para o senhor, que lá o homem lá falou que não pode mesmo, não, que lá tem lei lá dentro e não pode. Esse papel do senhor lá não tá valendo nada. Não tem valor. Ele falou assim, quem te falou isso? Foi o tal de Ubirajara. Ele falou, vamos lá. Aí chegou, rapaz. Falou pro motorista, vamos lá na distribuição de casa. Chegou lá, perguntou ao assistente, quem é o Ubirajara? Ele falou, tá lá no fundo, doutor. E lá era um balcão e tinha aquelas portinhas de fechar no balcão por cima, assim, né? Aquela que sobe e desce ali. Sobe e desce. Aí o cara abriu, ele passou. No ele virar para cá, quando ele abaixou a portinha, já quebrou a portinha. Então ele falou assim, quem é o... Sou eu, doutor. Ele falou, você? Então, você está despedido.
você faz o quê? Ele falou assim, eu sou auxiliar dele. Então você, uma casa para ele agora, já pega o caminhão, já faz a mudança, senão você vai no mesmo lugar dele. Você vai ser despedido agora. E resolveram na hora? Resolveram na hora. E o seu Birajara foi? Foi embora. O doutor Ronan estava no primeiro bloco, que ao lado do talude, que tinha mais ou menos 40 metros de altura, estava prontinho para ser liberado para concreto. Já estava pronto para concreto. Veio uma caçamba do cabo aéreo, você já ouviu falar do cabo aéreo? Sim, já, né? O cabo aéreo. Deu uma encostada, caiu as pedras que estavam no talude, caiu tudo dentro do bloco. Inclusive morreu uma pessoa que estava lavando. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Eu vou pedir um tempinho, que nós vamos agora para o intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com o programa 40 Minutos, falando sobre possíveis acidentes na Itaipu e também conflitos e casos que o nosso entrevistado de hoje, Eurípides Emiliano, está contando. O intervalo comercial segue agora e até logo mais. O programa 40 Minutos está de volta com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o técnico eletricista da Itaipu, Eurípides Emiliano. Senhor Eurípides, eu vou insistir na pergunta que eu fiz anteriormente. O senhor participou da abertura do canal quando esteve presente o ex-presidente do Paraguai, Stroessner, né? Certo. E também do lado do Brasil, João Batista Figueiredo. Certo. Tem algum fato que o senhor tenha para contar sobre aquele momento? Eu tenho. Então, foi um dia antes, o Figueiredo veio na usina, sabe? E tinha aquele, vamos supor, ele entrou no meio ali que estava começando a barragem em cima, ele chegou com a segurança, tudo, e o pessoal tudo trabalhando. Aí o pessoal parou e ficou todo mundo olhando, ver, para curiosidade, né? Todo mundo desceu dos blocos. Para ver o presidente. Para ver o presidente, claro. Ele desce e naquela época, o João Batista Figueiredo, na época de ditadura, né? A segurança era muito grande. Bem dizer, era um monte. Tinha até exército lá dentro, tanto do lado do Paraguai como do lado brasileiro, os dois presidentes lá. E a segurança dele, a segurança em si, devia ter mais ou menos uns 200 homens lá dentro. Tudo E quando ele desceu, estava ele e o ministro Costa Cavalcante. Que até o hospital hoje, na Itaipu, ele era o diretor-geral da Itaipu na época, né? Sim. Aí ele desceu e o pessoal da segurança ficou na frente. Ficou na frente dele, entre ele e os peão. Aí ele foi abrindo o caminho e foi no meio, foi lá onde é que estavam os peão, perguntava o que fazia, onde é que ia, o que fazia. E desceu no meio da ferragem, tudo, o pessoal trabalhando e ele junto. E o pessoal da segurança correndo atrás. Preocupado com coisa que ia fazer. Sim. Aí ele deu uma bronca, deu um esculacho, que ele era meio loucão também, né? Sim. E deu um esculacho no segurança, e aí que abriram. E ele caiu nos braços do peãozada lá, ficou todo mundo... Ficou ali conversando e conversando, tal, contando caso. Contando caso, ele perguntando, batendo nas costas de um, batendo nas costas do outro. Porque a popularidade dele não era muito boa também. Não era. Ele não era homem de fazer isso, né? Sim. Porque um general daquela época nunca ia descer no meio do... E ele se entusiasmou ali. Entusiasmou com coisa e ficou um troço muito bonito, sabe? O lado dele, pelos peão. Foi um estímulo até para o pessoal da barragem. Ficou muito bonito mesmo. Sim. E o desvio em si também foi muito... Eu acho que você deve ter na filmagem aí, né? Você tem aí, eu acompanhei não lá de dentro, né? Pela televisão. E eu acho que eu tenho gravado em casa. Sim. Tenho gravado. Tem gravado? Tenho. Quem sabe na próxima vez o senhor traga e a gente mostra aqui. Eu não sei se tem arquivo. Eu tenho gravado. Mas daí numa outra entrevista nós podemos mostrar isso. Agora, existe também muitos comentários que tem muito peão enterrado ali embaixo da barragem. Eu gostaria que o senhor colocasse isso, já que o senhor acompanhou toda essa trajetória, se isso é folclore ou Olha, até que ponto chega a realidade. Olha, Heitor, isso aí é tudo folclore.
Mas Isso tem não alguns, tem pelo nada. menos. Não Nenhum. tem, não tem, não tem. Quer dizer, se morria, atirava. Não tem o... Você sabe por quê? A segurança na Itaipu era em primeiro lugar. Tudo que eu ia fazer era segurança. Você não mexia, você não... E o pessoal respeitava muito o pessoal de segurança, entendeu? Se a segurança pusesse uma faixazinha assim, não passa. Ninguém passava. Era muito. E esse negócio de ter gente... Isso aí é tudo conversa fiada. Não existia isso. Não, né? Não. Isso é tudo conversa... Sim. Mas o senhor lembra de acidentes que aconteceram? Pode relatar algum aqui? Não, teve. Teve lá um Pioneer que, por defeito... Você vê, olha, defeito veio no parafuso. No parafuso, porque os Pioneer, ele vem, os guindastes que tinha... O Pioneer eram os guindastes? Os guindastes, Sim. aqueles VTN lá que pegavam uma caçamba de 20 toneladas. Então, eles vinham em pedaços, né? Para montar aquela torre, conforme ia levantando, se quiser levantar mais, descer mais. E os parafusos daqueles VTN eram trocados, aonde fazia a fixação deles. Era trocado, tinha vencimento, igual uma mercadoria qualquer. Prazo de validade. Prazo de validade. Aí, quando fazia essa manutenção de troca, tinha que desmontar o pane quase inteiro. Aí trocaram os parafusos. Veio com defeito. É onde caiu, a hora que foi levantar a lança, caiu. Só naquela pancada morreu 5. Mas isso aí acontece no mundo inteiro, gente. Sim. Aí, acidente de carro, quantas pessoas não morrem por dia? Agora, você vê, olha, no lugar que trabalhava, por dia, tanto de dia como à noite, trabalhava, vamos supor... Sim, era por turnos, né? Era por Contínuo. turno, 25 mil pessoas num turno. Agora, aonde você pega uma cidade de 25 mil habitantes, quantas pessoas morrem numa cidade dentro de um mês? Deve ter uma estatística aí. Inclusive, para Itaipu fazer o seguro daqui, eles calcularam que ia morrer 240 pessoas. Isso aí foi uma pessoa da segurança que me falou, não posso te afirmar que é um troço... Sim, não é oficial. Uma estatística não é oficial. Oficial, porque Sim. estou falando que foi uma pessoa da segurança. Então, quantos morreram? Morreram 143. Quer dizer, não foi uma porcentagem Não foi, muito gente, longe muito longe do que o porque previsto. Quando vê, você passava assim, ó, morreu um cara lá no bloco, tal, caiu lá de cima. Agora, os caras, muita gente bebia muito. E bebia, fumava, isso, aquilo. O cara tá lá em cima, dá um mal-estar. Sim. Não tem, a gente mesmo, tem vezes que você não tá legal. Quantas vezes você vai na rua assim, quando vê uma pessoa cai? Claro. Só que todo mundo tinha exame médico, né? Fazia exame médico para fichar, fazia exame médico periódico. Isso aí era... Você, quando chegava o seu dia de fazer o seu exame periódico, se você não fizesse, você não entrava no serviço. Então, a parte de segurança da Itaipu era muito grande, viu? Sim. É muito, mas muito bem. Eu nunca vi. É muito boa, era muito boa. Muito boa mesmo. Você vê que, olha, ela dava botina, calçado para a pessoa trabalhar, com o cara que, às vezes, a pessoa tinha aquela bico de aço, que podia cair uma ferro, podia passar um carro em cima, que Sim. não machucava. E roupa, dava tudo. Então, eu acho que capacetes. Então, a segurança de Itaipu sempre foi muito boa, tanto da Unicom como da segurança. Sim, outra coisa que gostaria de conversar com o senhor é o seguinte, o Jornal da Itaipu normalmente larga histórias ali, eles chamam de causos acontecidos da Itaipu. Tem. O senhor tem algum para relatar para a gente aqui, um caso Assim que aconteceu pitoresco, algo no setor da gente? Isso. Tem. Então vamos lá. Eu tenho um caso de um colega meu, inclusive faleceu agora, dia 5, cara, aposentado também, o Geraldino. Muito meu amigo, um cara que fantástico, sabe? E na época da montagem, aí eu já estava na Itaipu, já trabalhava na montagem, que acabou quando acabou a Unicom, que veio um tal de Soaroldo para cá, para tocar as máquinas, e eu já tinha trabalhado com ele, sabe? Em montagem também. Aí ele falou, ó, sua vaga está lá, quando você acabar. E eu falei para o meu chefe, ó, quando tiver de mandar, porque na época da Unicom eu era chefe de setor, sabe? Falou, ó, quando tiver, porque nós éramos em 3. Eu na casa de força e 2 na barragem. Aí ele falou, quando tiver de mandar dispensar um, você me avisa que eu já tenho o serviço arrumado aqui.
Aí ele falou, ó, tem que mandar uma embora, mas é lá de cima. Ele falou, não, então traz o Denésio para cá e eu passo para Itaipu. Foi aonde eu entrei no Itaipu, né? Uhum. Aí, esse Geraldino morava no Paraguai, na área 4, que não tinha casa aqui na vila. As casas estavam tudo ocupadas pela Unicom. E ele era Itaipu também. E tinha um colega dele, um compadre dele, chamado Ney. Também morava na área 3, no Paraguai também. Trabalhava tudo junto. E no fim de semana, um fazendo churrasco na casa do outro, né? Todos os domingos. E existe aquele intercâmbio estudantil, que veio uma moça para a casa de uma cunhada dele que mora em Três Lagoas, em Mato Grosso. E a sogra do Geraldino veio passear aqui e trouxe essa americana. Uhum. Aí vai daqui, vai dali. E tá lá na casa do Geraldino. O Geraldino assando a carne no domingo e só tomamos uma cerveja, 2, 3 e o Ney junto. Aí passou a Lucéia, que é a mulher do Geraldino, chamava ele de Ná. Ná, eu vou levar minha mãe, nós vamos lá na casa da Dora buscar ela para vir para o churrasco. Tá quase pronto? Tá. Então vai lá buscar. Aí foi. E ela era bonita pra caramba, essa americana. E não falava porra nenhuma em português, né? Sim. Aí sentou lá num canto, e a mulher e a mãe da Lucéia foi lá pra casa da Dora buscar. Aí esse Ney falou pro Geraldino, Geraldino, eu vou bater um papo com essa americana. Ele falou, você não sabe falar inglês, eu que vou conversar com ela, rapaz, deixa de ser bobo. Aí chegou para ela e falou assim, ei, amanhã nós vamos nas cataratas. Isso forçando já um sotaque americano. Sotaque. Amanhã nós vamos nas cataratas. Aí passa num cachorro, este cachorro, uau, uau, cachorro, uau, uau. E a mulher ria, e não sabia nada do que ele estava falando, né? Sim. Aí ele falou assim, e depois nós vamos conhecer obra de Itaipu, achando que ele estava falando inglês. Sim. Rapaz, isso não deu nada, não. No outro dia, esse Ney, contou pra gente dentro da usina. Aí espalhou a notícia. Espalhou. Mas esse Geraldino xingava. E ele queria jogar o Ney dentro do rio. Né? Sim. Teve nada, não. No outro sábado, eles foram pescar. Uhum. E o Ney tinha um barco, um guri, pequenininho, e de remo, né? Ali no Rio Almada, ali, encostaram o barquinho ali. E levaram a garrafa de pinga. E o Ney só aqui, bebeu, ficou de fogo. Falou, compadre, eu vou tirar um cochilo aqui, hein? E o barco era pequenininho, né? Aí ele pôs a cabeça assim e o Geraldino pescando. E eles levaram a tripa de galinha. É. Levaram a tripa de galinha. E o Ney fazia roncar, fazia assim, ó. Aí o Geraldino cortava a tripa de galinha e enfiava dentro da boca dele, assim. E ele ia comendo. Aí ele puxava. Aí quando estava limpinho, ele punha no anzol e jogava. Aí, rapaz, quando foi lá pelas 3h30, 4 horas, o Ney acordou. Compadre do céu, o que foi, compadre? Joga essas tripas de galinha pra cá, tá fedendo demais, eu tô rotando merda de galinha aqui. Aí acabou a pescaria. Aí acabou a pescaria. Ele pagou da mesma moeda. Seu Eurípides, o nosso programa também acabou a pescaria e o nosso programa termina aqui. Eu quero agradecer a sua participação, foi muito boa e eu vejo que o senhor tem muita história ainda para contar e a Itaipu oferece um universo muito grande de histórias, né? Durante todo esse tempo que o senhor esteve lá. E numa outra oportunidade a gente continua, tá? Tudo bem. Muito obrigado, então, pela sua participação. E o programa 40 Minutos termina aqui. Muito obrigado.